Muito boa tarde, gente. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada pela presença de cada um de vocês hoje. A gente está aqui hoje para falar sobre como escalar a sua startup com a estratégia financeira correta. Eu sou Caroline Healy, sou Business Development na AWS, Amazon Web Services, e estou aqui justamente recebendo dois convidados super especiais e especialistas nos assuntos financeiros. O Hugo, da 55, CEO e fundador, e também Beni, do BTG Pactual. Primeiro eu queria que eles se apresentassem muito brevemente para que vocês pudessem conhecer um pouquinho mais a respeito deles. Legal, obrigado. Boa tarde a todos. Eu me chamo Beni, eu sou diretor do BTG Pactual para a área de Wealth Management, gestão patrimonial. Sou engenheiro eletricista de carreira, trabalhei em multinacional da área e durante 15 anos fui investidor de empresas de tecnologia, startups, mais de 100 negócios e uma trajetória aí muito profunda de envolvimento com startups e o setor tech. Muito obrigado pelo convite. Acho que a gente está em excelentes mãos hoje para discutir o tema. Então, algumas palavras. Sou Hugo, francês de sotaque e passaporte, espanhol de criação, inglês de educação e brasileiro de coração. Estou morando no Brasil há 10 anos. Eu venho da área financeira, então trabalhei com fundo de investimento em Hong Kong, Nova York e Londres até 2013. Com empresas grandes que eram bastante tradicionais. Aí cheguei em São Paulo em 2013. Trabalhei num fundo de investimento também para trabalhar com bolsa, e em bolsa não tem muitas startups e menos ainda tecnologia no Brasil. Então resolvi ir para o mercado privado em 2016, montei uma consultoria para startups para achar e estruturar soluções de financiamento para startups. Sem ter muitos produtos, que era muito mais uma consultoria. E aí a consultoria ela consistia muito mais em conectar empresas com investidores, sem muita engenharia no meio. E foi um fracasso total, porque lá em 2016, 2017, chegar na Faria Lima ou chegar em Wall Street para investir nos malucos programadores da garagem era bem um pato feio. Então daí nasceu a 55, para estruturar soluções de financiamento do que a gente chamava na época de startups. Só que hoje em dia tudo é uma startup. Né? Hoje em dia tudo tem tecnologia, tudo tem marketplace, payments, podendo eventualmente ter venture capital, trabalhar com um banco de investimento. Então a gente está se adequando à nova realidade e considerar que cada ecossistema digital pode ser uma startup e pode ser alvo de soluções financeiras e estruturas de capital que a gente costura em parcerias e também a gente é uma plataforma, então a gente trabalha com parcerias, com assets, com bancos, com protocolos de blockchain, de finanças descentralizadas. Somos parceiros do BTG Pactual, somos parceiros da AWS também. Então a gente conecta esses ecossistemas e tenta costurar o melhor com tudo o que existe para os empreendedores conseguirem focar no que importa, que é tocar o negócio deles. Muito legal sua fala, Hugo, porque me traz aqui também bastante o quão similar é o que vocês fazem em termos de apoio ao ecossistema de startups e o que a AWS sempre faz para poder apoiar para além da tecnologia. Então a gente sempre busca construir um time que seja muito sólido, composto de ex-fundadores, de investidores, de pessoas que conheçam os aspectos, tanto técnicos quanto de gestão, para apoiar a jornada da startup como um todo. Né? Então a gente está aqui hoje, a AWS, uma empresa que é basicamente provedora de serviços de cloud, falando sobre gestão financeira com dois grandes parceiros. Né? E aqui eu queria trazer um aspecto bastante interessante, que é justamente essa mudança do ecossistema, da forma como a gente está vendo e da economia em geral. O panorama econômico traz novos desafios para as startups, para os negócios nascentes e para os negócios consolidados. E aí eu queria ouvir aqui tanto do Hugo quanto do Beni, quais são os principais desafios de gestão financeira que passa uma startup,
e como que ela pode enfrentá-los, algumas dicas, justamente pensando que sempre é necessário você ter um investimento em crescimento. A startup ela é um negócio altamente escalável, ela precisa do growth para poder sobreviver e se destacar, gerar receita, e ao mesmo tempo ela manter a saúde financeira. Há pouco tempo atrás, a gente via muito investimento sendo feito em startups que ainda estavam no seu MVP ou mesmo dentro de um PPT como uma ideia. Hoje em dia, os unit economics, todos os fatores financeiros, se vocês têm um cash flow balanceado, é extremamente relevante. Então, pergunto aqui para eles como que faz esse desafio acontecer, o growth, junto com a viabilidade financeira. Hugo, por favor. Bom, eu diria que cada vez que uma startup, um empreendedor quer testar alguma coisa nova e não ter a menor ideia de se vai dar certo ou não vai, a resposta para mim é que ela é equity e tem que gastar o menor dinheiro possível e fazer testes que saem baratos. Mas aí a resposta é equity. Pode servir a um mútuo, pode servir a um safe, pode servir a uma emissão de cotas, mas busquem investidores e busquem investidores de risco, porque aqui vocês vão tomar risco. Isso é o pitch, e vocês vão buscar sócios, porque isso é tipicamente o que a gente busca numa sociedade. Uma sociedade é alguém que toma risco com a gente, e tomando riscos em conjuntos, a gente assume as perdas em conjunto, e a gente colhe os frutos em conjunto de coisas que a gente não sabe se vai dar certo. Agora, na primeira conta que começa a fechar, aí tem que pensar bem. Então, o que a gente pode chamar de unit economics, ou qualquer conta muito simples de boto X dinheiro ali, volta Y dinheiro aí, cada vez eu recebo com o prazo de X, pago com o prazo de Y. Cada conta que começa a ser consistente e que fecha, para isso vocês não precisam ter um novo sócio. Isso é uma conta matemática e para isso empresas como a 55, parcerias com aquelas com BTG Pactual, grandes bancos de investimento existem justamente para isso, para solucionar essa conta. E se a conta fecha, paga o que o investidor quer, com essa conta que fecha é que paga ele, e o que tem que sobrar alguma coisa embaixo, e o que sobra é para os sócios que tomaram esse risco. E hoje em dia tem muitas opções. Lá em 2018, quando a gente começou, tinha bem poucas opções. Não existia Venture Debt, fomos os primeiros. Não existia Embedded Finance. Não existia blockchain para finanças descentralizadas no mundo todo, para financiar empresas da economia conectada. E os bancos, na época, não tinham as divisões de inovação, as divisões de apoio às startups. Então, a gente estava tentando montar soluções para construir essas soluções. Hoje em dia tem muitas soluções. Dá para financiar ativos, dá para financiar fornecedor, dá para financiar inovação, dá para financiar capital de giro. Então existem soluções, existem muitas soluções, inclusive na própria Faria Lima. Hoje a gente acabou se especializando muito mais, então a gente não abraça mais todas as batalhas. Tem muitas que o mercado abraça muito melhor. Mas para a economia mais recorrente, que tem contratos, que tem recebíveis, que tem boleto, que tem software, que tem marketplace, aí a gente consegue endereçar bem. E o que a gente não consegue endereçar, a gente orienta para parceiros, e tem muitos que prestam um excelente serviço. Muito legal, muito legal. Complementando o que o Hugo trouxe, eu concordo com ele. Eu queria dividir com vocês um pouco do panorama do que nós temos enfrentado no cenário global de VC, que é diretamente correlato com o tema desse evento todo. Talvez é uma das fases mais desafiadoras ou difíceis, se assim eu posso dizer, da história recente dos últimos 20 anos, 20 e poucos anos de empreendedorismo de escala. Diferentemente de empresas value, onde você foca em dividendos, retorno para o investidor ou para o acionista, empresas growth, como a Carol trouxe, tendem a consumir caixa, vocês sabem muito bem disso, e consumir caixa de forma rápida. E aí eu acho que é a importância, a beleza de estar falando desse tema aqui, de como sobreviver a essa dicotomia. Um momento extremamente desafiador de captação de investimento, e aí tem parceiros fantásticos para seguir em linhas alternativas, com equilíbrio de caixa.
Antes de, talvez, aprofundar o tema, eu queria também dividir com vocês o panorama do que aconteceu no mundo nos últimos 20 anos. A relação do empreendedorismo dentro das empresas de tecnologia, numa equação matemática simplista, seria no numerador o sonho do empreendedor de transformar o mundo, de colocar um negócio de pé, e no denominador o custo do dinheiro. O custo do dinheiro. Então, numerador, denominador. Nos últimos 20 anos, no mundo, o dinheiro esteve muito barato. O custo do dinheiro era baixo. E aí, na matemática, quem lembra lá das equações super simplistas, se você tem algo no denominador, na parte de baixo da divisão, tendendo a zero, ou seja, muito pouco, o sonho que está no numerador tende a infinito. Então, muita gente sonhou nos últimos 20 anos, no melhor sentido da palavra, porque tinha uma abundância de recursos financeiros. A gente entrou num movimento de contraciclicidade, onde setores da economia real absorvem mais recursos de toda a ordem. As taxas de juros globais estão relativamente a 2 anos, 3 anos atrás, muito maiores. E o investidor, ordinary investor, o cara que é normal, né, investe suas poupanças, enfim, em ativos, vai sempre escolher ativos de baixo risco com o maior retorno possível. Ora, se você tem uma taxa de juros alta, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos e Europa, enfim, que te remuneram com títulos públicos federais, por exemplo, com baixíssimo risco, ou risco zero nos Estados Unidos, por que você colocaria no negócio de impacto, né, seja social, seja financeiro, etc. Então, você tem essa dicotomia, esse cenário não tem previsão de entrar em normalidade versus o que a gente viu até 2021, mas de certa forma há um equilíbrio aí de forças em que a gente está percebendo que VCs estão escolhendo melhor, quem tem mais resiliência ao invés de startups unicórnio, está se buscando startups carneiro, coisas do tipo, ou seja, resilientes, resistentes. E aí agora eu entro no tema caixa. Nas minhas mais de 90 empresas de tecnologia que eu investi, eu acabei detectando padrões. O engenheiro gosta de comparações, metrificar, etc. E eu consegui detectar alguns padrões. Um deles é tão óbvio quanto parece ser, as empresas que conseguiam melhor administrar o seu fluxo de caixa foram aquelas que sobreviveram a essa crise que nós estamos passando de forma mais suave e de forma muito curiosa, expandiram o market share. O desafio das empresas growth é acelerar a curva J para sair o mais rápido possível do Vale da Morte. E para você fazer isso de forma consistente, necessariamente você deveria usar capital no primeiro momento, e eu concordo com o Hugo, você deveria usar equity versus capital, até algumas unidades do teu negócio serem sustentáveis e você requerer menos queima de capital via equity e sim buscar capital de terceiros. O que está acontecendo hoje também em função do baixo volume de investimento para empresas de tecnologia, o valuation das empresas caiu. Então hoje, o valuation de startup é um negócio muito mais realístico sob o ponto de vista da Faria Lima, por exemplo, do que era 2 anos atrás. E isso é ruim para as empresas de tecnologia, porque você só tem 100% das cotas da tua empresa. Não tem como criar mais, a não ser que, lógico, tem lá os instrumentos, mas via de regra é 100%. Então, se você queimar em demasia, você queima um negócio, você mata o negócio. Então, alternativas de débito, alternativas de antecipação de recebíveis, outras alternativas, elas são fundamentais, mas muito mais importante do que isso, saber cortar na carne, saber fazer mais com menos e deixar o caixa minimamente positivo numa projeção é fundamental. E aqui, no meu retrospecto de mais de 90 empresas de tecnologia investidas, cuidar com salários, que é um ponto extremamente desafiador. Se você paga pouco, você perde o talento. Se você paga em demasia, você queima a caixa. E aí tem os fundadores abrindo mão do seu próprio salário, muitas vezes um salário maior. Cuidar com métricas de vaidade. Eu quero ser o maior. Eu quero ter o maior sede. Eu quero ter a maior frota de carros. Se não é ligado ao teu core, talvez é uma métrica de vaidade, isso pode levar ao teu insucesso. Então, focar naquilo que realmente importa. O que vai te fazer vender mais? E
o que vai te fazer ter melhor EBITDA, melhor margem. São essas duas coisas que importam no fim do dia. E aí tem a centralidade do cliente, temas que vocês já devem conhecer, mas eu queria fazer esse panorama para dizer que equity está super caro hoje para você vender, o valuation está baixo, os investidores estão exigindo mais, o crédito está caro também, então tem uma dicotomia grande, e aí agora sobrevivem os camelos mais fortes, né? Excelente resposta, Benny. Acho que ficou bem claro o panorama do mercado que a gente está vivendo, o momento econômico que você está vivendo. E o Benny compartilhou aqui um pouco da experiência de investidor dele também, o que acaba sendo bem interessante ouvir a perspectiva de um investidor quando ele olha para a saúde financeira de uma startup, né? Ele trouxe aqui várias questões relacionadas à gestão de caixa. E aí, olhando justamente para um cenário em que o capital está caro, em que a gente está vendo que o apetite dos VCs, os Venture Capitals de investir, ele está um pouco mais restrito, ou seja, eles estão buscando as melhores oportunidades, mas de outro lado, vamos pensar também aqui no lado positivo, né? Tenho certeza que aqui sentado nessa plateia tem algumas das cabeças mais brilhantes e alguns dos negócios do futuro dentro do panorama digital. A inovação nunca vai deixar de ser valorizada. E os melhores negócios, eles vão continuar sendo financiados, porque eles têm altas taxas de crescimento e eles trazem altas taxas de retorno para os seus investidores, né? Então, olhando para tudo aquilo que vocês podem ainda disruptar, como se diz aqui no mundo da inovação, né? Tudo aquilo que vocês podem trazer de inovação e que, eventualmente, vocês, é claro, vão precisar de caixa, vão recorrer a um venture capital, quais são as melhores dicas dentro da sua experiência de investidor, Benny, para quem quer buscar uma rodada de financiamento, para quem está buscando o seu próximo round, ou para quem vai se preparar para isso quando um valuation esteja melhor? Quais são os próximos passos aí que você pode já começar a fazer para quando você chegar no momento de apresentar ali, fazer o seu pitch, apresentar todos os seus unit economics como que deve ser? Legal. Existe um equilíbrio entre a pressa do empreendedor de crescer e a velocidade em que você queima a caixa, né? Então, ficar com o seu runway curto é extremamente perigoso. Rodadas de investimento normalmente levam meses para acontecer, exceto alguns milagres, onde o tio investe no sobrinho, essas coisas assim, né? Mas normalmente leva meses. E se você não está preparado para suportar conversas com fundos durante alguns meses, porque o teu caixa vai estourar, talvez você não devesse focar nisso e focar em outras alternativas que a gente pode até abordar. Depois eu queria também ouvir do Hugo, mas de fato, assim, não fazer isso com pressa. E como é que eu não faço isso com pressa? Cuido do meu caixa para que o meu runway seja o mais longo possível, foco em vender mais e melhor com o que eu tenho em mãos, abro mão de métricas de vaidade, vou para o custo, vou para unidade mesmo de geração de valor e tomo esse cuidado de falar com calma. Uma vez eu tendo calma para falar com fundos, são vocês, empreendedores, que escolhem os fundos e não o inverso. Não é todo investidor que serve para vocês, especialmente o investidor capitalista, não na fase que a startup está. Se ela é uma scale-up, até pode ser. O investidor capitalista, ele pode ser extremamente danoso para vocês. Nada contra o capitalismo. Eu sou do lado de cá, aqui do mercado financeiro, e nós somos do mercado de capitais. Mas por que eu digo isso? Ele pode não ajudar você com smart money, que é tão importante, e pesar no teu board, pesar na tua tomada de decisão, por te exigir uma performance talvez que vocês discutiram na hora da captação. Então o sócio capitalista, ele pode ser danoso. Assim como o excesso de dinheiro também pode ser danoso. Então, saber captar com o parceiro investidor certo, de preferência smart, que pode ser fundo, pode ser pessoa física, não importa. Com o tamanho de cheque ideal, para não ter sobra, não ter exageros, para que te promova um run mais longo com o que você já tem de run, é o cenário perfeito, é o cenário ideal. E aí, dentro desse caldo, fazer a mágica acontecer. Mas existem instrumentos, outros de financiamento, que eu queria talvez a contribuição do Hugo, que pode ser muito útil. Aí, Hugo, queria só que você complementasse pensando, o que seria melhor? Você ir a um VC, fazer um down round, ou seja, negociar por um preço menor o seu equity, ou o benefício de você recorrer a um venture debt?
justamente você tomar um empréstimo, você ir atrás de outras formas de financiamento? Acho que depende das características do negócio, mas de forma geral eu iria atrás de um venture debt e pior ainda, que às vezes o próprio down round, muitas vezes, ele não é nem opção. Porque para ter um down round tem que ter um fundo que tope colocar mais dinheiro e muitas vezes o próprio valuation, ele já não é muito um ponto de discussão. Então vai ter que ser mais barato. Geralmente os down rounds eles são feitos pelos próprios VCs do cap table. É muito difícil um VC, principalmente post-Series A, precificar um down round. Acho que um down round vai ser mais ou um estratégico ou um semi-estratégico ou uns fundos que são mais hedge funds, que são mais fundos de arbitragem e não de criação de valor. Então, acho que o down round eu posso achar interessante quando são os próprios VCs, os próprios fundos, entendendo as restrições e o novo normal. Mas para todos os negócios que têm unit economics bastante claros, então o ciclo distribuidor-fornecedor, o cliente-fornecedor, que tem um uso dos recursos muito claro, então financiar ativo, por exemplo. Todos os negócios que têm que financiar ativo, se a gente precisa financiar máquinas, carro, imóvel, real estate, equity não é para isso. Então isso você pode deixar na mão do banco. O banco ele sabe executar isso, ele vai reforçar o caixa, ele sabe trabalhar essa garantia. Não precisa de um novo sócio para comprar um carro, para fazer aluguel de carros, por exemplo. Precisa de um sócio para entender como a gente monta uma plataforma, como a gente faz um rollout ao mercado. Então acho que isso são um pouco as dicas que eu tenho. Eu recorreria muito à dívida em função dos ativos reais, tangíveis, muito a dívida em função dos unit economics. Cada vez que eu invisto 3 no Google, eu monetizo 20 de clientes. E aí tem um buraco de caixa no meio. Dá para montar um facility com isso. Você faz um facility para investir no Google. Cada vez que você compra um carro, você tem um payback de 9 meses e depois tem uma vida útil do carro de 5 anos. Você faz um facility para isso, comprar os carros. Então eu partiria mais dessas premissas de negócio e cada vez, de novo, que uma conta fecha em ativos ou em unit economics, eu recorreria exclusivamente a structured finance, porque é muito difícil ser mais caro do que o equity. Até hoje, com a Selic, o CDI quase a 14, para uma empresa de high growth, mesmo um 13, 14 mais 5, 6, 7, 8, para uma empresa que dobra, triplica de tamanho todo ano, ainda é pouca coisa. Então, essas seriam minhas dicas. Maravilha. Gente, tem muita gente aqui que não necessariamente tem uma formação financeira, nem todo fundador, ele vem de um background financeiro, né? Ele tem experiência em finanças. Então, acho bastante importante que a gente possa comentar também quais são os principais indicadores financeiros que se deve acompanhar ao longo da jornada da startup. O que você deve olhar? Porque gestão financeira, normalmente, você tem que fazer ali no dia a dia, né? É super importante, ainda mais em momentos em que você está buscando estender seu runway, olhando possibilidades de otimização, o que você pode ou cortar ou justamente buscar pontos de otimização e de crescimento mais rápido. Então, é legal que a gente possa aqui entender quais são os indicadores financeiros que uma startup deve avaliar e quando ela está fazendo a sua avaliação de crescimento, como que você olha a viabilidade financeira desse crescimento? Aí, por favor, Benny. Legal, tem as métricas básicas, talvez, se vocês são do universo de tecnologia, que já devem dominar, né? Custo de aquisição de cliente, vida útil do cliente dentro do teu negócio, né? O LTV, CAC, a relação desses dois, como é que é o crescimento, o CAGR, como é que é o crescimento ano sobre ano, como é que você carrega esse crescimento, mas de fato, tudo isso é orientado a vender mais e melhor, né? E se a gente tem o nosso foco em, como o Hugo muito bem trouxe, eu achei a fala dele muito, muito boa, você focar no que é importante para o teu negócio e delegar o que não é importante, o que não é core, é uma chave para o sucesso do negócio. Então, assim, será que eu preciso de ativos imobilizados que depreciam
ao longo do tempo, ou eu posso transferir essa gestão ou essa responsabilidade para um parceiro? Esse é o primeiro ponto. Às vezes a gente perde tempo com coisas erradas. O segundo ponto é: quem da minha empresa é bom com números, com finanças? Uma das recomendações que praticamente todos os fundos Series A têm para frente é: quem é teu CFO? Vamos pensar numa figura importante para essa cadeira. Então, cheques maiores de fundos grandes, sérios, vêm com o colateral de ter a indicação ou recomendação de um CFO bom, porque ele é o guardião do cofre, ele é o cara que tem a chave que vai deixar gastar mais ou menos de acordo com as métricas. Então, desde muito cedo, se nenhum dos sócios tem essa habilidade financeira, desenvolvam, mas tenham em mente que vocês precisam ter alguém com esse know-how de berço. Não precisa necessariamente ser um cara da Faria Lima, pode ser alguém com formação na área financeira, contábil, etc., mas que possa ajudar vocês nas discussões do negócio, até para tentar entender onde é que tem essas lacunas que precisam ser preenchidas. Ora bolas, se eu vendo algo onde eu tenho um desembolso imediato e eu levo 10 meses para receber ele, tem um furo de caixa. Então precisa de alguém para dizer: olha, a gente vai precisar tampar esse furo aqui, a gente precisa de recursos XPTO para fazer acontecer. Que volume esse versus crescimento projetado com os recursos que eu tenho, humanos, financeiros, etc., que eu vou precisar buscar no mercado? E aí fazer uma correlação, como o Hugo muito bem trouxe, do valor do equity versus o valor da dívida. O equity ele é limitado. A dívida, nesse momento, ela está sendo um pouquinho prejudicial em função da Selic no Brasil e de taxas no mundo inteiro. Então, o mal que a gente está passando, todo mundo está passando. Agora, é uma decisão desafiadora porque o momento de vender equity agora é um momento ruim para as startups. Então, recorrer a alternativas, e especialmente olhar para dentro de casa e controlar o que eu gasto, dentro da saúde financeira de uma pessoa, de uma empresa, existem duas vertentes, né? Reduzir despesas e aumentar receitas, né? Tem que trabalhar nas duas frentes, é tão óbvio quanto parece, mas o reduzir despesa depende só da gente. O vender mais depende de mercado, se eu sou assertivo ou não, se o meu time to market é bom, mas o reduzir custo está só comigo. Então, despesas, etc. Então, olhar para isso... Eu sou ex-engenheiro da WEG. Na WEG a gente dizia que cortar custos é como cortar unha, todo dia. Então, tem que estar de olho nisso o tempo todo, literalmente. Você gostaria de comentar um pouco a respeito? Acho que o Benny ele foi bem completo aqui. Poucas coisas a complementar. Talvez reforçar alguns pontos de quem empreende faz erros o tempo todo. É só tentar não fazer duas vezes os mesmos erros. Mas acho que na questão de custos, eu focaria muito para as empresas early stage nos ativos imobilizados, os ativos reais. A não ser que isso fosse absolutamente core para você, porque se qualquer outra pessoa toca no ativo, aí perde valor de negócio, aí vocês precisam administrar o ativo. Se isso não é o caso, tirem isso do balanço. Então, eu acho que principalmente as empresas de tecnologia, elas têm que ser muito lean. Tem que ser igual a Amazon no começo. Acho que tem que caber numa sala com uma porta e cadeira e pronto, e só isso. E, aliás, hoje em dia a cloud é muito mais barata do que na época. Então, acho que a cloud, sejam lean, vocês precisam de uma cloud barata. Aliás, tem bons pacotes na Amazon, então recomendo aqui. Mas nunca deixam a cloud cair, então, porque aí fecha o site, então tem um custo que vocês não podem cortar, é a cloud, porque aí já era, tá? Então, cloud, muito cuidado. A gente não combinou isso, tá, gente? Não, então, sempre paguem bem a cloud em dia, os outros se negociam, mas a cloud, acho que a métrica é essa daí. Runway, tem que estender runway. E aí, muito cuidado nos custos de só construir o core. Tem tantas coisas as a service hoje, não construam um CRM, a não ser que a empresa de vocês seja um CRM. Não construam um sistema de middle office e back office inteiro, muito provavelmente tem um no Brasil ou fora. E usem licenças também. Então, comprem tudo as a service.
a não ser que seja core de novo, e acho que isso é mais a parte de custos. E o resto é cliente, então quem paga a conta não é nem o credor, nem o VC, é o cliente, no médio prazo. Então, se vocês têm que pensar em algo do lado dos custos, cloud, que é o mínimo, que é o cara que realmente a casa cai no mundo digital, e do lado da receita, clientes, métricas de cliente, retenção, upsell, o custo marginal de monetização, diluição de custo fixo por tipo de cliente, lifetime value per client sobre o CAC, CAC payback. Será que o CAC payback cabe no runway? O CAC payback ele tem que caber algumas vezes dentro do runway também. E aí, finalmente, talvez uma métrica... A gente fala muito de runway, mas para quem empreende no Brasil, principalmente, sempre tirem 3 a 7 meses do cálculo de runway de vocês, porque fechar uma empresa custa pelo menos isso. Então, se você quer 1 ano de runway operacional, trabalhe com 18 meses. Você vai precisar de 6 meses só para pagar o custo de fechar a empresa. Curioso que Hugo estava aqui comentando, eu, a princípio, antes de entrar no mundo do empreendedorismo, tinha vindo da mentalidade de grandes empresas, tinha participado de M&As, então eu sempre queria, dentro do empreendedorismo, desenvolver tudo. Eu queria desenvolver, eu queria fazer, eu queria construir. Para mim, soluções proprietárias eram as melhores escolhas. E depois você vai aprendendo essa mentalidade de Lego que os desenvolvedores têm, né? Que você vai plugando as soluções para que elas, com suas especialidades, possam atender o melhor possível aos seus clientes e fazer com que a sua solução ela seja a melhor para o mercado, se diferenciando. E aí, eu queria só ouvir, quando vocês analisam uma empresa para conceder, por exemplo, um crédito, quais são os 3 principais fatores que você vai olhar? Se vocês puderem assim, dizer o que é fundamental que a empresa não pode deixar de ter se ela for buscar um empréstimo nesse momento. Uma linha de financiamento. Para a gente, mas isso é muito nossa característica, porque como a gente trabalha com receitas recorrentes, a gente vai olhar muito a base comercial. Então, acho que as 3 palavras é 1 clientes, 2 clientes, 3 clientes. Então, a gente vai olhar realmente como funciona essa base, porque nosso underwriting, ele depende disso. Então, são clientes recorrentes, não recorrentes, eles crescem dentro da base, o cheque médio do cliente ele aumenta, ele cai. Quais as formas de pagamento? É cartão de crédito, é boleto, é Pix. Dá para usar um sistema de escrow no meio, eventualmente, para controlar mais o fluxo. E como está a recorrência? Então, a gente vai usar essas métricas do comportamento dos clientes e da forma que eles pagam. E a forma que eles pagam é muito importante, porque isso tira o viés de vontade de pagar e tira o viés de erros operacionais. Quando a gente usa, na nova economia, tem mais ou menos 2/3 da evasão de cliente, que é um problema de produto ou um problema de orçamento, mas 1/3 muitas vezes é um problema de meios de pagamento, onde não deu operacionalmente para receber o dinheiro. Então a gente leva isso em consideração na conta, e quanto melhor, mais estável, mais previsível o fluxo e mais controlável por meios de pagamento integrados, melhor fica nossos termos para concessão de crédito. Legal, eu concordo, é cliente. A gente acaba olhando, enquanto investidor, né, falando agora enquanto investidor, a gente acaba olhando para a capacidade de expansão de novos clientes, o teu churn, como é que está a perda de clientes, que assim, se você conquista ele, mas ele vai embora antes do teu LTV, você perdeu dinheiro. Tem isso também. E tem um negócio que pouca gente dá bola, mas para nós é fundamental, é a margem. Quanto que sobra? Porque é a margem que vai formar caixa, é a margem que vai permitir expansão, é a margem que vai trazer payback de todas as ordens, inclusive para o investidor que eventualmente esteja pensando em fazer um mútuo e sair no final do mútuo. Tem investidor que quer sair no final e ele se baseia no fluxo financeiro
Se ele entende que vai ter caixa lá na frente para ele recuperar o principal mais juros, ele entra. Então, ter isso em mente é fundamental. E eu concordo, assim, está tudo orientado a vendas. A gente precisa ter essa visão de que é a venda com margem que vai sustentar o meu crescimento e não o dinheiro que eu tomo no banco ou na A55, sei lá, ou que eu vendo de equity. Olhando para o banco, agora falando do BTG Pactual, nós somos um dos maiores bancos de investimento das Américas. E aí, quando a gente olha uma companhia para, enfim, conceder crédito ou levar ela para uma dívida a mercado, as regras são diferentes de empresas de tecnologia. Então a gente entra em balanços auditados, níveis de governança, como é que é a saúde financeira, nível de ativos, como é que está a depreciação desses ativos, quais são os colaterais que essa empresa pode trazer para garantir a operação, se ela for de dívida ou se ela for uma operação diferente, mas especialmente quando a gente entra nas métricas, aí se assemelha muito à startup, de levá-la a mercado ou não, fazer um IPO ou não, a gente vai olhar sempre para a capacidade de gerar EBITDA. EBITDA é essa siglinha aí, né? Lucros antes de juros, depreciação, amortização. É isso que vai determinar o crescimento. É isso que vai trazer o retorno ao investidor, seja ele velho, seja ele growth. No caso de growth, o investidor ele tem já a formação mental de que ele não vai receber o dinheiro dele de volta, é um investimento ilíquido e ele não espera dividendos, mas ele pode esperar algum tipo de retorno, ele tem a expectativa de crescimento com base na tua linha de crescimento de múltiplos que ele pode ter com o investimento dele. No mercado financeiro absoluto, assim, as regras são um pouco diferentes, mas nada substitui o EBITDA. Eu diria que se vocês não controlam o EBITDA de vocês, se vocês não sabem direito como controlar ou não controlam, façam isso, né? O que sobra no fim da linha é o mais importante para uma empresa, seja ela qual for. Esse balanço é basicamente a regra básica de saúde financeira de qualquer empresa, né? Receitas e custos. Então, o que a gente está falando aqui é sempre cuide de sua máquina de vendas. Sempre faça com que ela cresça, com que ela traga novos clientes, sempre busque dar a melhor experiência para os seus clientes, porque isso vai fazer com que você retenha os seus clientes, reduza o churn, faça com que a sua solução entregue aquilo que é a expectativa do seu cliente, é claro. A gente sempre trabalha lançando ali o MVP, o mínimo produto viável, mas ao longo do growth é extremamente importante que você otimize para que você entregue cada vez melhor um produto com um melhor NPS e que você possa seguir se aprimorando. E de outro lado, os custos, né? A gente sabe que pessoas são um grande custo, a gente sabe que infraestrutura de tecnologia também é um grande custo, e do lado da AWS, os nossos times sempre trabalham bastante para otimizar custos, tá? Então, é importante que vocês possam ter essa parceria conosco, com os times que atendem vocês, com os account managers, com solution architect. A gente tem até metodologias, por exemplo, o Well Architected Framework, para poder chegar em qual é o nível de otimização máximo de custos que vocês podem ter. Como que vocês podem seguir crescendo receita e crescendo o nível de uso da nuvem, né? Que vocês sigam consumindo, mas sem necessariamente aumentar na mesma proporção os custos que vocês tenham. Então procurem essas soluções, a gente está sempre super disponível aqui para bater papo com vocês e entender como que a gente pode melhor ajudar o momento correto do seu negócio. Agora, a gente falou bastante da gestão financeira, queria tocar um ponto aqui de estrutura de capital. Qual que é a estrutura de capital que vocês consideram correta de acordo com o nível de maturidade? A gente sabe ali que começa sempre com o cap table todo na mão do founder e depois existe ali um nível de diluição ótimo. E muitas vezes as startups elas perdem rodadas de investimento porque elas se diluíram muito, né? Isso é muito comum. Você aceita uma grande oferta de investimento, vende grande parte do seu equity e depois você não tem mais como seguir sendo investido. Então, queria que vocês comentassem um pouco aí essa estrutura de capital e diluição. Legal, eu vou começar aqui, depois eu passo para o Hugo já. Não existe régua de bolso, enfim, receita de bolo, mas os founders que conseguem chegar numa rodada B com mais de 50% de equity estão bem posicionados. Que fatalmente na rodada C vão ser diluídos e perdem o controle. Eu tô falando do ponto de vista de
de grupo de acionistas que detém controle do negócio. Então, se você consegue carregar até a série B, qual é o tamanho do cheque da série B? Depende. Depende de como está o mercado, se eu estou captando aqui ou nos Estados Unidos, muda. O tamanho do cheque muda. Mas, normalmente, as rodadas mais early, você vai ter 10, 15% de equity. 10 a 15%. Um anjo, talvez um pré-seed, 10 a 15 é um número factível na primeira. Na segunda, você vai ter algo como 10 e 15 de novo, numa rodada seed. Pode às vezes chegar a 20. Na A, você vai ter de novo. Lembrando que é diluição sobre diluição, então não sai do absoluto. É diluição sobre diluição. Quem é diluído são os sócios ou os cotistas. E aí, quando você chega numa B, com mais de 50%, você está bem, está saudável, não é uma regra específica, mas você está bem porque você consegue colocar os termos de investimento na mesa, numa rodada série C, que sejam bons para quem carregou o equity até lá. Seja você, fundador, seja o teu investidor anjo ou seed. Porque nessa hora, na rodada B para C, normalmente, não é uma regra também, tem uma limpeza de cap table. Os caras que entram numa rodada B ou C, limpam os super minoritários. E ali o investidor realiza lucro, prejuízo espécie que não, mas realiza lucro com múltiplo. Então o ideal é isso, assim, mas de novo, tem casos e casos, tem grupos que se formam para manter controle até a IPO, por exemplo. Não existe uma regra clara, mas esse é um bom indicador. Acho que para um playbook de startup é exatamente o que Benny comentou. Então, nós somos um exemplo exatamente dessas dinâmicas e desses desafios também. Aí eu queria comentar mais em função das indústrias. Então, acho que o mundo de venture capital ele cresceu muito com SaaS, assim, com software que depois virou SaaS. E aí tem a famosa frase, acho que é da Andreessen, de software is eating the world. E aí acho que isso tudo foi montado num mundo onde software is eating the world. E aí o Silicon Valley vai criar um novo capitalismo que é muito diferente do capitalismo de Nova York, que vai criar essas séries de venture capital e que vai fazer crescer essa nova economia, que é uma economia de software, subsequentemente de software as a service, e no mundo de hoje de software para tudo, aplicado a absolutamente tudo. Só que acho que hoje, como a economia está muito mais interligada, então não é só o programador de software na garagem que capta com Andreessen e vamos ver no que dá. Acho que hoje em dia todo mundo tem um celular na mão. Uma empresa de maquinário agrícola no Brasil é uma startup que usa IoT, que usa um sistema que pode também se conectar com o mercado financeiro. Então, eu acho que é um modelo que vai tender a ser bastante desafiado, eu acho. Esse modelo de rodada, de Seed, Series A, Series B, depois tem muitas cláusulas de preferência na liquidação. Então, por mais que o bolo cresça, a fila cresce. Então, aí tem uma questão em Venture Capital que é muito a preferência de liquidação, ou seja, o bolo cresce, mas o empreendedor é sempre o último na fila. E aí a probabilidade dele ganhar dinheiro real no bolso, ela fica muito baixa. E por quê? Tudo isso daí porque foi as regras do Vale do Silício de como a gente cresce uma startup, só que startup, empresa de software e ciclo de venture capital não se aplica a todo mundo. Então aí o que eu comentaria é que existem no Brasil, no mundo, muitas soluções de structured finance, finanças estruturadas. Novamente, se o business de vocês não é um business de software, pensem muito bem na estrutura de capital. Se vocês precisam de ativos imobilizados, existem soluções de financiamento de ativos tangíveis, existem muitas estruturas incríveis no Brasil de securitização. Você pode securitizar basicamente qualquer coisa. Você pode securitizar carros, pode securitizar terras, pode criar SPV e o SPV do SPV do SPV. Tem mercado e apetite para isso. Dá para construir uma contabilidade legal com uma bottom line, um EBITDA bem saudável com essas estruturas de structured finance, sem passar pelo Seed, Series A, Series B para muitos negócios que são bem operados e que são da economia tradicional. E aí o último ponto que eu queria destacar é que
Acho que esse mundo, esse capitalismo é o capitalismo da Web 2. É o capitalismo que levou aos GAFAs, a Meta, Google, Amazon. Mas eu acho que a gente está entrando em outra era. Acho que a Citi e Nova York montaram o capitalismo da Web 1, a Silicon Valley e as séries montaram a Web 2, mas acho que o capitalismo que a gente tem na frente para a Web 3 ele é extremamente diferente. E aí existem soluções tanto de criação de cap table on-chain, via os tokens, via as DAOs, são as Decentralized Autonomous Organization, onde hoje já tem alguns trilhões disponíveis para investir, inclusive em startups. Então dá para montar um acordo de acionista mais simples, dá para trazer alguém do Irã, da França, diretamente on-chain para empreender no Brasil, montar uma sociedade com ele, sem ter que entrar aqui. Dá para distribuir no mundo inteiro essas cotas e dá para fazer um beauty contest global e não só com a meia dúzia de fundos brasileiros para bons empreendimentos. Então, existem as DAOs, existem várias formas de se capitalizar e montar acordos de acionistas sem ter que seguir necessariamente as regras da Junta Comercial do Rio de São Paulo ou de Delaware. E até para dívida, existem hoje em dia os pools de finanças descentralizadas. A gente trabalha bastante com isso, ou seja, todas essas garantias, todos esses unit economics, todos esses dados, todos esses colaterais, dá para também registrar eles on-chain e acessar os mercados globais de capitais. Então aqui a gente fala muito de escassez de dinheiro, mas tem alguns lugares no mundo, Noruega, tem 13 gerações bancadas. Eles procuram bancar a 14ª geração. Eles não têm os mesmos problemas de alocação de capital. Os juros, durante muito tempo, eles foram negativos. Então, se você deixava dinheiro na conta, estava sumindo no dia seguinte. Então, precisava investir isso. E aí, esses pools, eles permitem conectar a economia real. E o empreendedorismo no Brasil ele é incrível, tem muitos talentos, tem pouco capital e tem muitos talentos. E o resto do mundo, em muitas partes, tem muito capital que está parado e não tem soluções para trazer eles aqui. Eles não vão montar um FIP, eles não vão montar um FDIC, eles não vão investir só nos VCs daqui, mas num protocolo bem feito permite uma alocação dos recursos. Então, eu acho que a Web3 ela vai mudar muita coisa no capitalismo, nas estruturas de capital também, e espero ser um pouco mais justo e igual entre as oportunidades no mundo. A gente vai chegando ao fim aqui desse nosso painel, eu espero que tenha sido útil. Foi um painel bem global, uma brasileira falando com um francês e um iraniano, todos aqui olhando justamente para os negócios digitais brasileiros, trabalhando com o mercado brasileiro, com as potências que estão surgindo aqui, porque a América Latina ainda é cheia de oportunidades, todo lugar que ainda tem desafios estruturais trazem grandes oportunidades. A gente espera que vocês tragam excelentes soluções para essas oportunidades. Estamos aqui para apoiar vocês. A gente já tem escutado que essa nova safra de empreendedores que vai passar por esse momento provavelmente vai produzir grandes potências. Porque quem sobreviver, quem conseguir fazer com que seu negócio prospere e cresça, assim como tivemos Google, Facebook em uma determinada fase, tivemos Airbnb, Uber em outra, agora a gente tem justamente uma nova fase de empreendedorismo aí surgindo para que a gente possa ter novas estrelas. Então, muito obrigada, gente. Agradeço a presença de todos. Muito obrigada, Hugo. Muito obrigada, Beni. Foi um prazer. Obrigado. Obrigado.